Imagine que uma psicopata acabou de fugir do hospital psiquiátrico. Agora imagine que agora que ela fugiu do hospital, ele está atrás de você. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Pumpkin Night. Se você não quiser que a Pumpkin Night vá atrás de você, eu digo pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar aqui o que vocês acharam dessa história. Também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Que saudade de falar isso. A história começa com a Azumi mexendo no Twitter, quando ela recebe uma mensagem falando que a Pumpkin Night tá seguindo ela agora no Twitter. A princípio ela acha até um pouco engraçado porque é um pouco cedo para Dia das Bruxas, mas ela fica aterrorizada quando essa mesma Pumpkin Night manda mensagem para ela falando o nome dela e que chegou a hora dela morrer. Ela fica extremamente assustada e nesse momento alguém toca a campainha da casa dela. Morrendo de medo, ela vai até a janela para ver quem é, só que ela não consegue ver o rosto daquela pessoa. Só que nas mãos dessa pessoa ela vê que tem uma entrega, então ela acredita que é uma compra que ela fez. Ela fica um pouco mais tranquila e vai até lá. Quando ela abre a porta, essa pessoa que estava segurando a caixa com a encomenda dela cai em cima dela, revelando que esse homem já estava morto. Atrás desse homem tem alguém com uma cabeça de abóbora, com uma faca em suas mãos. Ela fecha a porta e ela fica desesperada, ela não sabe pra quem ligar. Só que no meio do desespero, ela decide ligar pro amigo dela, o Kazuya. O Kazuya atende o telefone e a primeira coisa que ele fala é que a Naoko fugiu do hospital psiquiátrico. Ele fala que antes disso ela matou todos os enfermeiros, todos os médicos que estavam cuidando dela e que ela fugiu e ninguém sabe onde ela tá. E nesse momento aquela pessoa vestindo aquela cabeça de abóbora esfaqueia ela. Desesperada, a Azumi ela implora pra Naoko perdoar ela, que ela se arrepende de tudo que ela fez. Só que a Naoko ela não liga pra isso. E usando o outro lado da faca como se fosse uma espécie de colher, ela acaba arrancando os olhos da Azumi. A Azumi desesperada, ela sai da casa dela sem enxergar nada e ela vai até um cruzamento onde ela acaba sendo atropelada. O Kazuya que estava falando com a Azumi no celular, ele fica desesperado porque ele só estava ouvindo os gritos da Azumi. E é quando a Naoko pega o telefone e fala que a Azumi já não tá mais lá e que o próximo vai ser ele. Na hora ele entende tudo o que acabou de acontecer. No outro dia tem o velório da Azumi e ele tá extremamente apavorado porque ele sabe que a Naoko tá indo atrás dele. E é nesse momento que os outros amigos dele aparecem lá, a Saki, o Arata e o Naruto. E ele até comenta que faz tempo que eles já estiveram juntos. Enquanto isso acontece, nós vemos que está tendo uma reportagem na clínica psiquiátrica onde a Naoko estava internada. E é dito que houve mais de 20 assassinatos lá e que a principal responsável foi a paciente A por ter feito isso. Em outro lugar, nós vemos que a Naoko assiste isso e dá risada de maneira totalmente sádica de tudo que está acontecendo. No funeral da Azumi, todos ali estão conversando sobre o que está acontecendo e todos obviamente suspeitam da Naoko ter feito isso com a Azumi. Quando eles conversam, o Naruto repara que se ela falou com o Kazuya pelo telefone da Azumi, é possível que ela ainda esteja com aquele telefone. Então ele decide pegar o telefone do Kazuya e ligar o GPS para saber aonde o telefone da Azumi tá, que assim eles achariam a Naoko. Só que quando todos ali se perguntam o que eles fariam quando a encontrassem, o Naruto dá a ideia de que eles teriam que matar ela. O Naruto fala que mesmo que eles levem a polícia até a Naoko, ela vai acabar sendo inocente porque ela tem problemas mentais. E ela com certeza iria fugir de novo e iria ir atrás deles para matar todos. Então a melhor opção seria matar ela de uma vez para acabar com tudo isso. Enquanto eles debatem tudo isso, o Kazuya ele olha e ele fala que de novo ele não vai conseguir impedir eles de fazer aquilo que eles fizeram antigamente. E quando o Naruto ele pede de novo o celular do Kazuya para fazer isso, o Kazuya repara que uma tal de Pumpkin Night acabou de seguir ele. Quando ele fala isso, todos ali falam que a mesma Pumpkin Night está seguindo eles também. E todos ali então percebem que a Pumpkin Night é a Naoko. Todos eles se perguntam por que da cabeça de abóbora dela tá usando essa fantasia de Halloween. A Saki pergunta se eles já se esqueceram que o principal fator da Naoko ter ficado louca nesse estado foi aquela cabeça de abóbora. E com isso, a Saki ela fica totalmente desesperada porque ela não quer morrer. Então ela acaba saindo, correndo sozinha, chorando. Vendo isso, o Naruto ele repara que obviamente é ruim se eles se separassem, só que ao mesmo tempo ele repara que eles poderiam usar a própria Saki como uma isca para atrair a Naoko. Então todos começam a seguir ela. Eles correm atrás dela até que ela chega numa espécie de terminal ali, central, e
ela tá chorando muito, ela é desesperada, com medo de que a Naoko acabe encontrando ela. E enquanto ela tá chorando, ela percebe que o responsável por levar os alunos no funeral da Azumi tá ali. Ela fica um pouco tranquila, só que ele começa a questionar ela, se ela sabe de alguma coisa, porque ela era bem próxima da Azumi, se ela sabe o que pode ter acontecido nesse acidente, algo assim. Só que ela nem tem tempo de responder, porque a Naoko aparece ali e acaba matando ele a facadas. A Saki, ela ficou horrorizada com a brutalidade que a Naoko tá matando aquele responsável por eles, e é quando a Naoko tira a faca da cabeça daquele homem e ataca a Saki e acaba golpeando ela várias vezes com aquela espécie de colher dentada que tem ao lado da faca, até que ela desmaie. E é quando o Naruto acaba encontrando uma garota chamada de Nomizu, que é uma ex-namorada dele, só que ela continua perseguindo ele para onde quer que ele vá. Ela começa a confrontar ele, falando que ele parece muito desesperado, se ele tá tão assim chocado com a morte da Azumi, mas ela acha que não é bem isso, começa meio que a pressionar ele. Quando alguém acaba apertando um botão que anuncia que tá pegando fogo em algum lugar, então todos saem daquele terminal e acabam indo para outro local. Enquanto toda essa bagunça tá acontecendo, nós vemos que a Naoko tá carregando alguma coisa em uma espécie de saco preto. E é revelado que dentro daquele saco preto tá a própria Saki ali dentro. Então leva a Saki naquele saco preto até próximo de onde o caixão da Azumi está. Depois que todo mundo viu que não tem incêndio nenhum, deve ter sido de repente um alarme falso, o Kazuya acaba se encontrando com o Arata, só que eles falam que eles não encontraram a Saki em lugar nenhum. Enquanto eles estão debatendo isso, o carro fúnebre começa a levar o caixão da Azumi pro crematório, e enquanto todos estão ali observando, o Kazuya repara que a Naoko tá em cima do prédio ali. Então na hora ele cai a ficha que talvez a Saki esteja dentro daquele caixão junto com a Azumi. O Kazuya, ele comenta isso tanto com o Naruto como o Arata, e eles decidem sair correndo para pegar um táxi para conseguir chegar aonde eles iam cremar o corpo da Azumi. Só que quando eles estão correndo para fazer isso, a Naoko joga do telhado ali o corpo do professor que ela matou quando ela encontrou a Saki, e mostra o quão brutal ela foi com o corpo daquele cara. Mesmo assim, os três eles acabam pegando um táxi e eles falam pro táxi ir a toda velocidade para o crematório. O taxista ele pergunta do porquê a presta, só que o Naruto ele começa a vender uma fumaça de que ele não se despediu direito da Azumi, que ele sempre amou ela, só que não teve coragem de admitir, e que ele queria falar isso pra ela pelo menos antes de ser cremada. O taxista ele acredita nisso, então ele começa a correr em alta velocidade pro crematório. Enquanto eles estão no caminho, o Kazuya percebe que a Naoko tá ali dirigindo uma moto e que ela está com uma espécie de barra de ferro na mão. Com a moto ela consegue ultrapassar o taxista e ela acaba acertando aquela barra de ferro no para-brisa do carro, fazendo com que o taxista perca o controle e acabe batendo o carro e morrendo no processo. Todos se machucam no acidente, só que eles conseguem ficar vivos. E é quando é revelado que de fato a Saki tá dentro do caixão. Ela tá com uma mordaça na boca e ela tá totalmente amarrada. Então logo eles iriam cremar a Azumi com a Saki viva lá dentro. Então ela começa a entrar em desespero. Enquanto isso nós vemos que a Naoko ela tá bem distante, mas que ela consegue ver o lugar onde vão cremar o corpo dela e que ela tá gravando tudo o que acontece ali. Os homens então chegam, pegam aquele caixão e colocam no lugar para incinerar o corpo. E eles ligam o fogo com a Saki lá dentro. Por conta disso, começa a sair fumaça do necrotério e a Naoko começa a dar saltos de alegria. Só que nesse momento aparecem duas policiais ali que se questionam do porquê ela tá fantasiada daquele jeito e se ela tem licença para usar uma moto, sendo que ela parece ser bem nova para isso. Só que a Naoko acaba matando aquelas duas policiais brutalmente. Como a Saki ela tá bastante tempo sendo cremada, ela começa a grunhir bastante e mexer no caixão, fazendo com que as pessoas que estão do lado de fora percebam que tem alguma coisa errada. Então eles desligam o incinerador e quando eles puxam o caixão para fora, eles reparam que a Saki tá ali toda queimada, mas ainda assim viva. Depois disso nós vemos que tanto o Kazuya, o Naruto e o Arata eles foram pro hospital por conta do acidente e todos estão aparentemente bem. E é quando o Kazuya ele meio que dá um ultimato, eles falam que sozinhos eles não vão conseguir enfrentar a Naoko. Então eles decidem agora de uma vez contar tudo o que está acontecendo para a polícia. E todos estão extremamente preocupados com a Saki, porque ela tá na UTI. Só que o Naruto comenta que os médicos que estão cuidando dela são os melhores da região. Enquanto isso, na UTI, os médicos estão fazendo o possível para conseguir manter a Saki viva. E eles começam a conversar com ela para tentar manter ela viva enquanto eles fazem o procedimento.
E é quando eles percebem que a Saki começa a ficar extremamente agitada e eles começam a tentar segurar ela, manter ela cada vez mais calma. Só que é mostrado o porquê a Saki tá daquele jeito. É porque a Naoko tá ali dentro daquela sala com eles. E é desse jeito que acaba o volume 1 de Pumpkin Night. Mas nesse volume tem um episódio extra, então eu vou contar a história dele aqui também pra vocês. Então continua sentado aí que a história ainda não acabou. Nós vemos em um bar alguns amigos ali conversando. Enquanto um homem, ele meio que maltrata um jovem chamado de Taniguchi. Ele fala que ele sempre sofreu bullying quando era criança, então agora depois de grande ele nem liga, você pode fazer o que você quisesse com ele que ele não ia reclamar. Tanto que esse homem até acaba batendo nele bastante. Até que o Taniguchi, ele simplesmente se levanta e fala que precisa ir no banheiro. Enquanto ele vai no banheiro, aquele homem começa a mostrar todos os crimes que a Naoko cometeu, tanto com a Saki, com os amigos dela, que ela fez um acidente ali e tal. E aquelas garotas ficam extremamente apavoradas, para dizer o mínimo, né? E é quando o Taniguchi volta também com uma máscara de abóbora. E ele acaba matando aquele homem ali a sangue frio. E é desse jeito que acaba o volume 1 de Pumpkin Night. Pumpkin Night, ele é um mangá extremamente brutal. Ele é um mangá extremamente chocante pela brutalidade e pela maldade que você vê na Naoko. Claro, você percebe que ela tem um motivo pra fazer isso, mas você não entende do porquê tamanha maldade. Tanto que um dos personagens, ele até comenta que parece que a Naoko não quer matar eles, porque senão ela simplesmente iria lá, cortava a garganta deles e matava. Parece que ela quer que eles sofram bastante. Parece que ela quer só causar um dano aqui pra você sofrer, causar outro dano pra você ir sofrendo. Ela não quer matar você de uma vez, ela quer matar você aos poucos. Então você vê o quão sádica a Naoko é. Você sabe que eles fizeram alguma coisa maldosa com ela no passado, tanto que o Kazuya ele até se sente um pouco culpado por tudo que ela passou até então. Tanto que ela teve que ir para um hospital psiquiátrico. Então o que raio aconteceu com a Naoko para ela chegar nesse estado? O engraçado é a história de como eu conheci esse mangá. Eu tava navegando um dia no YouTube quando eu vi um vídeo intitulado basicamente Não Leia Esse Mangá, e tava falando justamente desse mangá aqui. E como Guerra Avisada não mata capitão, eu decidi ler o mangá e eu gostei pra caramba da história. E eu gostei bastante desse mangá porque eu havia lido um mangá com uma premissa e uma brutalidade, uma violência parecida chamada Death Tube. Se vocês quiserem eu posso até trazer esse mangá aqui também pro canal. Esse daqui, como vocês podem ver, esse mangá aqui que eu tenho, ele é japonês também, ele é importado. Então ele ainda não tem aqui no Brasil, mas se vocês quiserem comprar ele, a versão japonesa mesmo, eu vou deixar um link para ela aqui na descrição para vocês comprarem. Vocês viram que aqui tem uma propaganda de um mangá também. O nome desse mangá é Kichikujima. Se vocês quiserem eu posso trazer a história desse mangá aqui, que é de um assassino também mascarado, só que com uma máscara de porco, como vocês podem ver. Se vocês quiserem saber notícias de filmes, séries, mangás, HQs, ou até mesmo bater um papo comigo, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Se vocês quiserem comprar esse mangá na versão japonesa, eu vou deixar também o link dele aí na descrição. Coloque aqui nos comentários também o que vocês acharam dessa história, se vocês querem que eu traga tanto a história do DeathTube ou do Kichikujima também aqui pro canal. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, que toda segunda eu trago histórias de mangás aqui pra vocês. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.